Sejam bem-vindos à Psico-TV. Hoje temos à conversa a doutora Filipa Jardim da Silva para falarmos sobre perturbações da ansiedade. Doutora Filipa, muito obrigado pela sua presença. Olá, obrigada, Pedro, pelo convite. Para darmos início à nossa conversa, peço que nos caracterize são as perturbações de ansiedade, tipo os tipos que existem. Sim, nós efetivamente nas perturbações de ansiedade podemos encará-las como sendo uma perturbação, lá está, de saúde mental, neste caso que vão traduzir precisamente perda de saúde psicológica e que à semelhança das outras condições desta natureza implicam sempre aqui uma alteração de pensamento, de emoção e de comportamento. De uma forma geral, aquilo que caracteriza as perturbações de ansiedade são precisamente respostas de medo e de ansiedade mais intensas, mais prolongadas no tempo, e acho que aí é importante também para quem nos acompanha fazer esta diferenciação do que é medo e do que é ansiedade, porque o medo é precisamente a resposta emocional a uma ameaça que é iminente e que pode ser real ou percepcionada como sendo iminente, enquanto que a ansiedade é precisamente esta antecipação e o sentimento desta antecipação por uma iminência futura, por uma situação de perigo futuro. Eu diria que podemos salientar também que em Portugal temos das maiores prevalências de perturbações de ansiedade da Europa, portanto estamos no topo deste ranking permanentemente, e que esse posicionamento de prevalência faz-se sentir não só nas queixas que levam muitas pessoas efetivamente a procurar um sem número de profissionais de saúde, não só psiquiatras e não só psicólogos, porque este tipo de perturbações muitas vezes faz-se sentir por marcadores corporais, que já poderemos depois melhor caracterizar, que podem nos levar a crer que estamos com algum outro tipo de problema de saúde física, alguma alteração gastrointestinal, questões de enxaquecas, questões cardíacas também, e por isso é sem dúvida uma das causas que mais leva pessoas à procura de ajuda profissional médica e é também uma das perturbações que mais leva pessoas também depois a serem medicadas. E também, nesse sentido, Portugal está aqui no topo do consumo dos ansiolíticos. Existe a ansiedade que temos normalmente vivida e temos também a dita patológica, não é? Principalmente agora que estamos num momento não muito normal, com bastantes anomalias ao nosso dia-a-dia, onde houve grandes mudanças. Como podemos distinguir estas duas ansiedades, a vivida no nosso dia-a-dia e a dita patológica? Sim, este é um aspecto importante, Pedro. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos ainda um caminho importante a fazer nesta desmistificação de que o medo é uma emoção a combater, e não é. O medo é uma emoção extraordinariamente importante, adaptativa, portanto, é fundamental para a nossa sobrevivência, é aquilo que nos mantém mais alertas, mais focados, mais concentrados, que nos permite, de resto, ajustar respostas cognitivas e também fisiológicas e corporais a diferentes circunstâncias. Portanto, quando nós experienciamos medo, nós estamos a funcionar bem. O problema e o desafio advém precisamente quando nós experienciamos uma resposta de medo demasiado intensa e ou prolongada no tempo. E, portanto, esse é sempre aqui um marcador importante. Quando nós, em qualquer circunstância, numa circunstância de pandemia ou numa outra qualquer circunstância, quando de alguma forma notamos que uma preocupação sobre a forma, por exemplo, de pensamento, um pensamento ruminativo, um pensamento que se repete, que de alguma forma está sempre presente em torno de qualquer coisa que ainda não chegou ou em torno de um determinado alvo, e portanto aqui, e voltando aqui à diferenciação entre medo e ansiedade, nós temos perturbações de ansiedade que advêm mais associadas a respostas demasiado intensas de medo, nomeadamente a perturbação de pânico, as fobias específicas, a fobia social, a agorafobia, e depois temos respostas de perturbações de ansiedade que estão mais ligadas precisamente a uma ansiedade demasiado prolongada no tempo e demasiado intensa, nomeadamente a perturbação de ansiedade generalizada, precisamente esta tal antecipação e preocupação permanente um bocadinho com tudo.
De resto, vale a pena também se calhar referir que nesta última versão do Dicionário de Saúde Mental, que é aqui um bocadinho a nossa bíblia diagnóstica, enfim, é uma base, mas que diria que é uma base orientadora para todos nós profissionais de saúde mental, efetivamente retirou deste grupo de perturbações de ansiedade a perturbação de stress pós-traumático e também as perturbações obsessivo-compulsivas, mas existem realmente aqui alguns parâmetros que se tocam, mas que neste momento estão diferenciados. Pronto, e são também duas patologias que muitas pessoas imediatamente, quando pensam em ansiedade, associam. Por isso, voltando aqui à pergunta base, eu diria que quando no nosso dia-a-dia, perante desafios do dia-a-dia, perante situações que podem acarretar algum perigo, que podem acarretar alguma preocupação, ou outras que são perfeitamente regulares das nossas rotinas, como atravessar uma passadeira, comermos, conduzirmos, irmos trabalhar, quando nós notamos um conjunto de pensamentos permanentemente presentes em torno de um foco negativo do que é que pode correr mal, ou quando estes pensamentos nos estão a dizer qualquer coisa de negativo acerca daquilo que os outros poderão estar a pensar sobre nós. Quando o nosso corpo começa a estar demasiado ativado, seja pela frequência cardíaca, pelo suor, pelo rubor, pela ativação e tensão muscular, ou quando o nosso comportamento, seja porque não conseguimos articular um discurso fluido, porque estamos demasiado tensos, porque estamos a suar, e todos estes marcadores, lá está, estão-nos a dizer precisamente que nós estamos então aqui com uma resposta de medo ou de ansiedade já mais patológica, já mais fora do normal. Quando esta resposta prevalece no tempo, é sem dúvida um indicador importante a nós explorarmos o que é que estará a acontecer, que está a fomentar esta nossa dificuldade, no fundo, de regular estes níveis de medo e estes níveis de ansiedade, e acho que esse é sempre o primeiro passo, é com curiosidade procurarmos compreender o que é que está a fomentar, por assim dizer, essa ativação, para depois então conseguirmos também nos apropriar do que é que podem ser hipotéticas soluções. E quando não conseguimos fazer este exercício sozinhos, lá está, naturalmente que é também um dos pedidos que leva muitas pessoas ao consultório dos psicólogos, é precisamente chegarem e dizerem: isto está-me a acontecer, eu tenho notado estas alterações, eu não sei o que é que isto significam, ajude-me a pensar e ajude-me a clarificar o que é que isto pode estar a dizer sobre mim. E esse é também parte do nosso trabalho. Pegando no que acabou de dizer, que estratégias existem para combater esses sinais dessas pessoas? Sim, vamos aqui, em primeiro lugar, inevitavelmente, falar de atenção e da qualidade da atenção. Nós vivemos num dia-a-dia muito acelerado e quer esta cultura do multitasking, em que, no fundo, nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo e somos todos muito ocupados e, portanto, estamos sempre com pressa de chegar a algum lado e temos sempre muitas tarefas pendentes que, por mais que nos esforcemos, nunca são terminadas, e temos muitos objetivos por conquistar e temos muitas metas para cumprir. E, portanto, toda esta sobrecarga, este aceleramento, os múltiplos estímulos que, como nunca, hoje em dia disputam a nossa atenção, não é? Portanto, se nós pensarmos das horas em que nós estamos acordados, estamos sempre em atenção praticamente dividida se não tivermos esse cuidado. Temos vários ecrãs, dentro desses vários ecrãs temos várias janelinhas e funções e alertas que se vão ligando, não é? Portanto, tudo hoje em dia disputa um bocadinho a nossa atenção. E, portanto, estas características de sobrecarga, aceleramento, atenção dividida em permanência, naturalmente, que vão gerar com frequência, então, uma atenção de pouca qualidade e uma desconexão com o nosso corpo. Portanto, vamos estar muito mais num dito piloto automático, em que vamos sendo, lá está, vamos estar neste modo fazer, mas em que inevitavelmente desconectamos e perdemos a consciência das nossas necessidades físicas e psicológicas. E, portanto, a primeira estratégia é exatamente essa, é nós no nosso dia-a-dia praticarmos uma atenção de mais qualidade, e isso pode ser feito com práticas de 1 minuto, em que nós nos convidamos a desacelerar um bocadinho o pensamento, em focar a atenção
durante esse minuto, sobretudo, por exemplo, na nossa respiração, e em nos questionarmos o que é que eu neste momento estou a pensar, o que é que neste momento eu estou a sentir, o que é que neste momento eu estou a experienciar fisicamente. E isto leva-nos a uma segunda estratégia, que é inevitavelmente eu trabalhar o meu vocabulário emocional e esta minha inteligência emocional. Ou seja, muitas vezes quando nós perguntamos o que é que está a sentir, a pessoa vai nos dizer: estou cansado, estou estressado, estou bem, estou mal. E todas estas respostas, no fundo, não lhe dizem nada a ela de concreto, nem nos dizem a nós. Então, treinarmos esta capacidade de nomear, reconhecer e diferenciar as nossas emoções. Estou alegre, estou triste, estou zangado, estou com medo. Onde é que no meu corpo eu estou a experienciar, sobretudo, essas emoções? Que tipo de pensamentos é que acompanha, então, essas emoções e essas sensações físicas? Este triângulo da atenção, pensamento, emoção, sensação física, é muito importante nós cultivarmos o hábito de realmente irmos mapeando ao longo do nosso dia e como é que nós estamos. Nós todos temos hoje em dia o hábito de olhar para a bateria do nosso computador e de olhar para a bateria do nosso telemóvel, e portanto aqui é exatamente a mesma coisa, é nos habituarmos a olhar para alguns marcadores físicos e percebermos como é que está a minha bateria, portanto, quais é que são as emoções que estão aqui mais prevalentes, e em função disso tomar decisões. É preciso beber água, é preciso desacelerar um minuto, é preciso abrir uma janela, é preciso ir caminhar 5 minutos, é preciso telefonar a alguém e partilhar aquilo que eu estou a sentir. Pode-me ajudar a deitar para um papel e escrever num papel, fazer assim um varrimento mental dos pensamentos que estão aqui a ocupar muito espaço. Portanto, o que é que neste momento me pode ajudar? Mas sem estas duas primeiras estratégias de uma atenção mais focada, de maior qualidade, e depois necessariamente uma capacidade de darmos nome ao que estamos a sentir, sem culpa, sem julgamento, mas com curiosidade, eu diria que é assim a base de nós conseguirmos não só prevenir também perturbações de ansiedade, mas irmos, lá está, no nosso dia-a-dia percebendo quando é que este medo e quando é que esta ansiedade vão para uma intensidade, se pensarmos, lá está, de 1 a 10, começam a subir a barreira dos 5 e, portanto, começam aqui a entrar numa segunda metade mais intensa e aí vai-nos interessar, lá está, um bocadinho como o carro, quando entramos em reserva, podemos entrar em reserva, mas convém não irmos ao fim da reserva, porque aí às vezes pode acontecer o carro realmente parar e nós termos que ser rebocados. E eu acho que às vezes no dia-a-dia de hoje nós vivemos um bocadinho essa cultura do burnout, ou seja, da exaustão, de nos levarmos além dos nossos limites. E portanto o nosso estilo de vida hoje em dia, e também pensando em Portugal, é um grande catalisador deste número índice de perturbações de ansiedade. Nós dormimos pouco, não é? E era algo que eu lhe queria perguntar, Sim. é que as perturbações de ansiedade estão entre as mais prevalentes na nossa sociedade. Exatamente, Pedro, exatamente. Sim, eu acredito que tenha muito a ver precisamente com o estilo de vida. Portanto, nós estamos, lá está, nesta era em que parece que quem dorme pouco ou quem pouco precisa supostamente de dormir, pronto, é assim um herói na Terra, não é? Portanto, nós cultivamos muito esta ideia de que descansar é uma perda de tempo e, portanto, necessariamente quando o nosso sono não acontece na qualidade e na quantidade suficiente, isso tem danos múltiplos e, lá está, no campo da saúde mental, são variados esses danos. Depois também porque a própria alimentação de hoje em dia é uma alimentação muito convidativa a picos de ansiedade e a picos de medo, ou seja, quando nós estamos a ingerir alimentos com um elevado índice glicémico e, portanto, ou seja, alimentos que têm uma elevada concentração de açúcar ou de sal e que, no fundo, isto vai nos levar aqui em picos de insulina e, portanto, lá está, em vez de nós estarmos relativamente com os nossos índices de açúcar estáveis na corrente sanguínea, nós comemos algo que tem muito açúcar e, portanto, muito rapidamente nós vamos ter um disparo de uma grande quantidade de insulina que nos vai criar, lá no fundo, um estado de hipoglicemia e depois andamos nisto, portanto, em hiper e hipoglicémias. E isto é importante que as pessoas também percebam que muitas vezes se vai traduzir em marcadores corporais que nós vamos associar efetivamente à ansiedade e a medo e que realmente nos vão dificultar regular um conjunto de pensamentos e de outras situações.
Depois lá está, como há um bocadinho referia, o tal foco no fazer e não tanto o foco no ser e no sentir, também proporciona que nós não respeitemos os nossos limites, que nós nem sequer vamos tendo em atenção as necessidades fisiológicas e psicológicas que vão estando presentes no momento a momento. E diria que, enfim, que a pandemia veio só agravar tudo isto, porque estamos há um ano com muito pouca capacidade de diferenciar espaços, tempos, funções. Portanto, a nossa casa virou um espaço de 24 sobre 24 horas, um bocadinho para tudo, e inevitavelmente com os gatilhos de perigo também à nossa volta em permanência, com a imprevisibilidade que este último ano em particular tem sido caracterizado, com a sensação de impotência do que é que eu posso fazer para que isto seja diferente. Não posso fazer muito ou não posso fazer à escala do que queria fazer. Portanto, há aqui vários marcadores, eu diria, sobretudo sociedade pós-revolução industrial, mas lá está também sociedade de aceleramento de múltiplos estímulos, que nunca dorme, que nunca descansa, que é muito premiada por ser muito ocupada. Eu acho que nós todos precisamos, sem dúvida, de ter e lutar mais por este direito individual de desacelerar, de desligar, de olhar para dentro e de conectarmos mais cabeça e corpo, não é? Porque muitas vezes é um bocadinho como uma caneta, não é? Andamos com a tampa por aí, e a tampa equivale aqui à nossa cabeça, e portanto o nosso corpo está sempre onde pode estar, que é no momento presente, mas a nossa cabeça anda com frequência um bocadinho por todo o lado, e portanto essa dispersão tem aqui faturas inevitavelmente grandes. Para finalizar, pergunto-lhe como podemos evitar as perturbações ansiosas. Sim, eu em primeiro lugar, Pedro, diria que quanto mais precocemente cultivarmos aqui na primeira infância, na segunda infância, na terceira infância, mas lá está, mesmo para os mais crescidos, quando for possível, mas cultivarmos maiores índices de inteligência emocional na nossa sociedade, acho que esse, sem dúvida, é um ponto decisivo. Ou seja, fazermos com que toda a gente, ou o maior número possível de pessoas, compreenda e introduza nos seus hábitos diários que não existem emoções más nem emoções boas, existem emoções sempre adaptativas, que as emoções são aliadas, que possam compreender um bocadinho melhor o que é que acontece no nosso cérebro, o que é que acontece no nosso corpo, de uma forma muito simples, mas muito visual também, para se sentirem também mais envolvidas no processo e sentirem mais poder sobre, às vezes, processos que podem sentir-se aqui a perder muito, muito controlo. E acho que quanto mais esse treino de base existir nas nossas rotinas diárias, e portanto quanto mais nós cultivarmos higiene psicológica a par da higiene física e da higiene oral, mais nós conseguiremos prevenir perturbações de ansiedade. Portanto, quando diariamente treinamos autoobservação, treinamos um autodiálogo construtivo e não crítico e julgador, treinamos esta capacidade de nomear, diferenciar, mapear no corpo e perceber o que é que cada emoção nos pode estar a identificar, cultivamos um dia-a-dia de maior equilíbrio, precisamente nestes principais pilares do autocuidado, o sono, uma alimentação equilibrada, atividade física, uma rede de suporte de qualidade e, lá está, mais modo de consciência do que piloto automático. Estes são alguns marcadores muito, muito importantes e, portanto, acho que também quanto mais se democratizar o acesso ao apoio psicológico, mais isso também pode prevenir perturbações de ansiedade, porque nós muitas vezes vemos que há muitas pessoas que vão ao médico de família, por exemplo, com uma primeira dor de estômago. E aquela consulta e a estratégia que vai ser definida terapêutica em função daquela queixa, se calhar inicial, pode ser decisiva para impedir depois problemas maiores. E, portanto, se nós continuarmos a trabalhar para que as pessoas não encarem a psicologia como sendo um conceito e um profissional associado a doença mental grave, e esta acessibilidade também preventiva for realmente possível de existir, então eu posso, lá está, ter alguns marcadores de mal-estar psicológico e posso ir a um psicólogo e posso só fazer uma única sessão, mas posso recolher daqui informação que vai fazer a diferença para o patamar onde eu estou de mudança e onde eu estou com as minhas queixas.
Portanto, diria que são algumas das possibilidades que nós temos para conseguirmos prevenir perturbações de ansiedade. Doutora Filipa, foi um prazer tê-la na Psico TV. Muito obrigado e uma até sempre. Obrigada, Pedro. O prazer também foi meu. Obrigada.